Eu tive um namoro, durou 5, 6 anos, com um cara que ele era tudo que eu gostaria em um homem, mas eu não gostava. Eu não me apaixonei pra valer por ele. Por que você não explicava pra ele? Mas é o tipo de coisa que quando a mulher explica, ela mesma perde a atração, sabe? O cara tem que saber, não dá pra mulher explicar. Isso se estende por um tempo alongado, às vezes chega num ponto que não tem mais como. Não tem o que ele faça. A mulher já perdeu. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quando que você teve esse despertar de falar assim, eu vou falar, vou dar dicas na internet, ajudar os homens, e por quê surgiu isso, Lari? Foi um momento muito aleatório que eu já estudo sobre relacionamentos, já é um tema que eu gosto desde a adolescência. Então, Aleatório, não tem um porquê. meu pai me deu aqui aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas quando eu tinha 12 anos, do Dale Carnegie. E eu achei, porque meu pai, assim, pra ele a gente não podia passar férias sem ler alguma coisa, sem estudar. Então ele dava coisas, enfiava coisas pra eu e meu irmão estudar. E aí ele deu esse livro e eu achei esse livro fantástico, porque eu era uma menina muito tímida. Então eu achava assim, que você fez assim, tipo, não era. Nem fudendo. Eu era. E eu era uma adolescente muito timidazinha. E aí eu li esse livro, cara, eu achei fantástico. E aí eu comecei a me interessar por essa questão de relacionamentos entre pessoas, tanto amizades, comecei a me interessar bastante. Então, toda vez que eu procurava alguma coisa em livrarias, que eu procurava algum tipo de conhecimento para ler por hobby, eu ia para esses temas que envolviam relacionamento, pessoas e tal. E aí depois, eu tive um processo muito grande na minha vida que eu me relacionei. Eu tive um namoro que durou 5, 6 anos com um cara que ele era, assim, tudo que eu gostaria em um homem, mas eu não gostava. Eu não me apaixonei pra valer por ele. E eu permaneci muito tempo nessa relação, porque assim, na minha cabeça era assim, eu não podia terminar com um cara tão bom. Ele era tão bom. E aí eu fui sofrendo nesse processo e eu fui pesquisando. Eu comecei a pesquisar muito como funcionava a atração homem-mulher. Eu queria entender o porquê que eu não gostava. Sendo que ele era tudo que você queria, né? E eu ficava... E as pessoas falavam assim, mas Larissa, quando eu falava disso, mas não existe ninguém que... Você vai mesmo terminar? Tipo, não existe ser humano assim. E eu ficava, cara, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô ficando louca. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre esse assunto, tá bom? E aí a minha vida foi correndo. Depois, chegou um momento que eu entendi o que estava acontecendo com a minha cabeça e eu realmente terminei esse relacionamento. E aí minha vida foi por outros caminhos. Eu era analista financeira, então não tinha nada a ver com essa área. E aí, só que depois eu fiz a formação como coach. Eu fiz a formação na Sociedade Latino-Americana de Coach, na SLAC. E aí, fiz essa formação lá e eu comecei a me aprofundar nessa questão de análise comportamental, de tipos de personalidade, tipos de pessoas. E comecei a estudar mais a fundo ainda essa questão de atração homem e mulher. E chegou um momento que eu tinha franquias em shoppings e eu tinha uma equipe que eu treinava e eu comecei a usar esse conhecimento que eu tinha como analista comportamental do coach para minha equipe, para outras coisas. Só que chegou um momento que um amigo meu falou assim, na verdade, eu já tava numa questão de transição de carreira que eu tava com aquela ideia de usar o coaching, de atender coaching e tal, de ajudar mulheres, e um amigo meu falou assim, Larissa, mas por que mulheres? Por que você não ajuda homens? Eu não entendi nada. Ele falou, mas por que mulheres? Por que você não ajuda homens a entenderem melhor as mulheres? Ele falou assim, por exemplo, se eu quiser abordar uma mulher aqui agora, o que eu falo? Nossa, esse cara aí... E aí ele falou isso, eu nem parava pela minha cabeça. Aí eu falei assim, mas homens? Ele falou assim, você ajuda os homens? Ele falou, claro que você vai receber muita gracinha, mas você vai ajudar muito cara. E aí eu pensei, e aí eu comecei a lembrar. Eu lembrei do meu ex, eu falei assim, se meu ex tivesse escutado, ele não poderia escutar de mim, né? Porque da namorada... Mas se ele tivesse tido essa informação... Eu comecei a lembrar do meu irmão, que meu irmão, ele, durante toda a vida, ele era esse estereótipo do cara, muito bonzinho, muito... E eu falei, cara,
Realmente. Realmente, porque talvez se eu explicasse pros homens como funciona a cabeça das mulheres, talvez tivessem homens que isso mudasse completamente os relacionamentos, as relações de muitos homens e mulheres, muitos casais já. E aí eu achei genial. E essa ideia foi nascendo dentro de mim, nascendo. Que animal. E eu acho que depois que eu escutei isso, em uns 6 meses, eu abri o Colocou, Decifrando né? Elas. Nossa. Você conseguiu identificar o problema desse seu, o que afetou o problema desse seu relacionamento? Seu ex, ele era o típico cara muito bonzinho, era isso? Era, muito. Ele tinha algumas questões, assim, e a principal era a questão da baixa autoconfiança. Da baixa autoconfiança, falta de posicionamento. Então, por exemplo, eu passei por a gente teve uma questão que eu ia fazer um intercâmbio, eu ia fazer uma viagem que ia durar. Também não tinha, assim, tempo certo. Não sabia não sabia se ia durar 6 meses, um ano, quanto tempo ia durar. E eu cheguei pra ter uma conversa com ele. Eu falei assim, então, eu queria falar porque eu vou fazer esse intercâmbio. Eu queria saber como é que a gente vai resolver isso aí. Ele falou, resolver o quê? Eu falei, resolve conversar. Ah, vamos nos ver de quanto em quanto tempo, o que que vai acontecer? Eu falei, mas não tem o que conversar. Conversar o quê? Eu vou conversar. Então, assim, ele não pegava Você já entendeu? pra assim, vamos sentar e vamos resolver. Uhum. E eu vou falar o que eu quero. Né? Então, todas essas coisas. Passivo, E também né? super. E também como que. As pessoas falam. Eu já contei essa história, né? Outras vezes, e aí falaram assim: Larissa, mas você não. Por que você não explicava pra ele? Mas é o tipo de coisa que quando a mulher explica, ela mesma perde a atração, sabe? É, eu O cara tem entendo. que saber. Não dá pra mulher explicar. Tem que saber por outra Nossa, mulher, que seja por mim hoje. Exatamente. É. Cara, então, eu acho esse papel seu e de outras pessoas que trabalham com isso hoje, mas muito fundamental na vida das pessoas, porque antes elas não tinham esse fácil acesso a essas coisas, esses conteúdos. Mano, isso salvaria muitos relacionamentos, muitas relações, muitas famílias, velho, do meu ponto de vista. Não, e sim, muitas famílias. Hoje eu tenho muitos alunos, muitos da audiência também, gente que fala, Larissa, mudou meu casamento, voltei meu casamento, a mulher recuperou a admiração. Porque quando a mulher fala assim, eu não sei, eu tô confusa, a mulher tá perdendo a admiração. É isso que tá acontecendo. Sim. Então, o cara tem que fazer uma coisa completamente diferente do que ele tá fazendo. E aí, muitos não sabem nem o que que é. Mas, tipo assim, quando o cara começa a receber esse sinal de que a mulher tá perdendo admiração por ele, dá pra ele. Tem tempo dele conseguir mudar alguma coisa e o quê? É um reloginho que vai girando. É um reloginho. Tá. E o cara tem que pegar o timing. Porque se ela começa a fazer, ela só fala uma vez, você percebe que ele fala que vai sair, ela nem liga. São algumas coisas que você percebe que a mulher tá mudando. Primeiro, ela começa a ficar irritada até com o seu espirro. Ela se irrita com tudo. Você fala, irrita. Segundo, ela não liga mais. Se você sai, se você não faz, se você não liga. Depois ela começa a reclamar demais. São os comportamentos até meio contraditórios. Sim. O cara vai percebendo isso, ele tem um reloginho. Não é de uma hora pra outra. Se estão numa relação sólida, não é de uma hora pra outra. Mas ele tem que pegar o time. Agora, se isso se estende por um tempo alongado, às vezes chega num ponto que não tem mais como. Não tem o que ele faça. A mulher já perdeu, pode se transformar no super-homem, não tem. Saquei, velho. Aí não volto mais, né?